pessoal, nós vimos nessas definições todas teóricas, experimentos aleatórios, para mostrar a probabilidade, e vamos seguindo. Ó, eu vou, eventos independentes, eu vou pular aqui o item 3, tá? Obviamente vou voltar para o item 3, mas acho melhor assim, dar uma pulada aqui do item 3, eventos independentes, tá? Mudar um pouquinho a ordem, E vamos falar do item 4. Pois calma, eu vou voltar para o item 3, óbvio que vou. Estou preferindo assim, mudar um pouquinho a ordem aqui. Vamos falar sobre teoria de conjuntos e probabilidade e emendar em probabilidade condicional. Isso aqui está tudo junto, teoria de conjuntos e probabilidade e probabilidade condicional. Teoria de conjuntos é um ramo da matemática, do raciocínio lógico, que vai nos ajudar muito a resolver problemas de probabilidade, tá? Também de probabilidade condicional. Tudo bem? Então vamos ver o tipo de questão em teoria de conjuntos associada à probabilidade e depois a gente entra na tal probabilidade condicional. Então vamos lá. Vamos supor que você tem um grupo com 500 estudantes, sendo que 80 estudam matemática, 150 estudam economia. Então vamos botar aqui para a gente não esquecer, vamos lá? Vamos botar aqui. Matemática 80. Depois eu vou colocar um quadrinho branco, tá? Matemática 80. Economia 150. Né? Economia e matemática 10. Tem 10 que estudam economia e matemática. E o total de 500 estudantes. Se um aluno é escolhido ao acaso, determine a probabilidade dele. Para lá. Calma. Quadrinho branco. Depois a gente vai para a probabilidade em si. Vamos relembrar um pouquinho a teoria de conjuntos na matemática. Vamos esboçar esses valores aqui em termos de conjunto, em termos de diagramas. Aqui eu tenho esse diagrama, que é o diagrama composto dos alunos que estudam matemática. No caso, nós temos 80, né? 80 alunos aqui dentro que estudam matemática. Beleza? Aqui eu tenho um conjunto que eu vou chamar de conjunto economia. Ou seja, aqui dentro estariam os alunos que estudam economia. No caso, 10 alunos. Tá? Aqui seria o nosso conjunto total, nosso conjunto chamado conjunto universo, né? Que é representado pela totalidade de alunos. Então, se eu colocar aqui total de alunos, foi dado no enunciado total de alunos, lembra? 500, não é isso? 500 alunos. 500 alunos. 500 alunos, total de alunos 500. Bom, aqui já vem o primeiro conceito teórico lá da teoria de conjuntos. Quando eu digo que nós temos 10 alunos que estudam economia e matemática, quer dizer, as duas, o cara estuda economia e matemática. Segunda-feira, sei lá, o cara tem aula de economia, terça tem aula de matemática, estuda as duas matérias. Ou seja, o E é uma interseção. Significa que eu tenho 10 alunos aqui nessa parte, desses dois conjuntos. 10 alunos que estudam tanto matemática quanto economia. Então, o E, em teoria de conjuntos, é a nossa interseção. Interseção de conjuntos, representado pela interseção. Beleza? O símbolo matemático de interseção é a letra U de cabeça para baixo. Poderia escrever assim, ó. Economia E é matemática, letra U de cabeça para baixo é a nossa interseção. Anotou aí? Nosso símbolo de interseção. Então você escreve assim, o símbolo de interseção, letra U de cabeça para baixo, ou coloca o nosso E. Ou seja, o E é a letra U de cabeça para baixo, que é o nosso conceito, nosso símbolo de interseção entre conjuntos. Fechou? Anotou aí? Para não esquecer? Maravilha, perfeitíssimo, tranquilíssimo. Então vamos lá. Mas a questão diz que nós temos 80 alunos que estudam, no caso, matemática. Pô, eu já não tenho 10 que estudam matemática? Ah, professor, mas esses 10 também estudam economia. Problema deles. Que eles estudam matemática, estudam. Tem 10 que estudam matemática. Poxa, para completar 80 menos 10, né, que ficaria aqui, 80 menos 10 vai dar o quê? 70, né? 70. Então nessa partezinha aqui ficariam 70 alunos, né? 80 menos 10, beleza? 70 alunos. E idem desse lado. Se eu tenho 150 alunos que estudam economia, eu já tenho 10 que estudam economia, quanto é que eu colocaria nessa parte aqui? Olha o dedo, 150 menos 10, coloca aqui, 140. Agora, cuidado, olha só. Eu tenho 80 alunos que estudam matemática, né? 70 mais 10.
Só que desses 80, 10 deles também estudam economia. Tudo bem? A mesma coisa aqui. Eu tenho 150 alunos que estudam economia. Porém, desses 150, 10 deles também estudam matemática. Show de bola? Interpreta esses 70 para mim. Ora, desses 80 alunos que estudam matemática, 10 deles também estudam economia, porém 70 estudam só matemática. Então, cuidado aqui com essa palavrinha, só matemática. Os alunos que estudam só matemática, ou somente matemática, ou exclusivamente matemática, são 70 alunos. A mesma coisa aqui. Eu tenho 150 alunos que estudam economia, porém 140 estudam só economia. Só economia. Então, cuidado com essa palavrinha que eu estou botando aqui, só, somente, exclusivamente, unicamente, só economia. Nós temos 140 alunos. Beleza? 140 alunos. Total de 500. 70 alunos que estudam matemática, mais os 10 que estudam ambas, mais os 140, vai dar o quê? 70 mais 10, 80, mais 140, 220. Ué, 220? Né? Ó, 70 mais 10 mais 140, 70 mais 10, 80, mais 140, 220. 220 alunos? Pô, mas não tem 500. Ah, se eu fizer 500 alunos menos 220, né, que nós vamos achar 280, não é isso? Significa que nós temos 280 alunos aqui fora, ó, fora dos dois conjuntos, ou seja, 280 alunos que não estudam nem economia nem matemática, estudam outra coisa qualquer, sei lá, física, história, o que seja. 280 alunos. Agora sim, se eu somar 70 mais 10, 80, ó, 80 mais 280, 360, mais 140, vão dar os 500 alunos. Beleza, show de bola, bonito para chuchu. Perfeito, tá bom? Então, fechamos aqui os nossos dois conjuntos, matemática e economia. E aqui do lado, vamos fazer aqui uma caixinha de resposta. Aqui do lado vai ter, ó, as minhas respostas das perguntinhas lá. Vamos ver o que ele está perguntando aqui. Depois volta o quadro branco. Letra A. Selecionado um aluno ao acaso, quer dizer, estou de olho fechado, não estou vendo nada, escolha um aluno qualquer. Pega a pauta dos 500 alunos dessa escola, escolha um qualquer. Do UNIT, de olho fechado, escolha um qualquer. Tá? Qual é a probabilidade dele estudar matemática ou economia? Dele estudar matemática ou economia. Tá? Gente, vamos chamar aqui para facilitar. Eu vou chamar a letra M de matemática, tá? E vou chamar a letra E de economia, beleza? Tá? Aí aqui, deixa eu apagar aqui que eu vou mostrar uma coisinha para vocês. Economia e matemática, nós temos 10 alunos, que é a mesma coisa que economia, interseção que nós estudamos, matemática, não é? Que dá 10. E se eu perguntasse quantos alunos estudam economia ou matemática? É de economia ou M de matemática, né? Quantos alunos estudam economia ou matemática? Bom, tem 10 que estudam economia e matemática. Matemática, economia, tanto faz. O que significou? Os alunos que estudam matemática ou economia, ou não dá uma ideia de alternância, ou esse, né? Quantos alunos estudam matemática desse lado, ou economia. Quer dizer, o lápis gira, a matemática ou então economia. Volta para economia, o lápis girou, quer dizer, peguei todo mundo. É a união. Então, ou em matemática significa união. Esse cara aqui é o conceito de interseção, essa primeira linha. E aqui eu vou mostrar o conceito de união. União é o ou seja, o símbolo de união é a letra U, normal. Então, os alunos que estudam economia ou matemática é a união de todo mundo. 70 mais 10 mais 140, 220. 70 mais 10 mais 140, 220. É todo mundo. Então, quantos alunos estudam economia ou matemática? 220 alunos. Quantos alunos estudam economia e matemática? 10 alunos. Beleza? Então, o ou é a união. O símbolo da união é a letra U de cabeça para cima. Normal, que é o nosso ou. O E é interseção, como já tinha mostrado, letra U viradinha para baixo. Tá? Porque ele quer justamente isso.
Lá na letra A, vamos botar aqui lá na letra A, ele quer qual é a probabilidade de sortear um aluno qualquer e ele estudar matemática ou economia. Bom, probabilidade que nós vimos na nossa definição teórica é número de casos favoráveis sobre o número total de casos. Aquilo que eu quero encontrar sobre o total geral. Gente, qual o total geral? 500 alunos, né? Gente, nós temos 500 alunos, é o nosso total. Qual é o número de casos favoráveis? Quais as chances que eu tenho? Eu quero escolher, num total de 500, 220. Né? A probabilidade é justamente isso, é o total, número de casos favoráveis sobre o número total de casos. Então nós temos 220 chances, 220 casos favoráveis no total de 500. Né? No total de 500. Beleza? Ok? Bom, essa é a nossa probabilidade da letra A. Só que, na hora que você estiver fazendo a questão, o gabarito pode vir assim na forma, como você está vendo, na forma fracionária, né? Pode até vir simplificado, corta esse zero com esse zero, ou seja, ó, 22 dividido por 50, se você quiser simplificar mais ainda, divide por 2 em cima e embaixo, 11,25avos. Cuidado, pode vir um gabarito assim, 11,25avos, tá bom? Pode vir assim mesmo, tá? E 11 dividido por 25 é 0,44, né? 0,44, tá bom? 0,44, mas pode vir na forma percentual. Se eu multiplicar por 100%, 44%. Então a probabilidade de eu selecionar algum aluno entre esses 500 e esse aluno estudar matemática ou economia é de 44%, porque eu tenho 220 casos favoráveis, né? Que é a união dos que estudam economia com matemática, sobre um total geral de 500. Beleza? Então, forma fracionária, decimal, percentual. Cuidado que a forma fracionária, na prova, pode vir um gabarito simplificado. A letra B de bola, ele quer a probabilidade de selecionar um aluno ao acaso ele estudar matemática e economia. A letra A é com O, letra B é com E. Atenção, hein? Opa! Então, a probabilidade vai ser número total de casos, 500. 500. Qual a probabilidade dentro desses 500 alunos, eu selecionar um aluno e ele tenha estudado, ele estude matemática e economia, ou seja, desses 500 eu tenho que sortear 10. Né? Tem 10 casos favoráveis, que é a minha interseção, olha o erro, são um total de 500. Pode cortar esse zero com esse zero, pode vir um gabarito, 1,50avos, por exemplo. Né? 1,50avos é um gabarito. Se você quiser na forma decimal, é só você fazer 1 dividido por 50, 0,02. Se eu multiplicar por 100%, ó, anda com a vírgulazinha 2 casinhas para frente, 1, 2, 2%. Tá? 2%. Beleza? Ok? Tá? Então, 2% é a probabilidade da letra B de eu selecionar um aluno dentro desses 500 e ele estudar matemática e economia. Tem 10 casos favoráveis, um total de 500. Fechou? Tá? Então vamos separar aqui. Então aqui é a probabilidade associada à teoria de conjuntos. Ele poderia perguntar também assim: qual a probabilidade de selecionar um aluno ao acaso ele não estudar nenhuma dessas matérias? Ora, qual seria a probabilidade de selecionar um aluno ao acaso ele não estudar nenhuma dessas matérias? Ora, eu teria 280 chances, que é o número de casos favoráveis, 280 alunos que não estudam nenhuma dessas duas matérias, num total de 500. Né? Num total de 500. Ou seja, cancela aqui 28,50avos. Se você simplificar, dividir por 2 em cima e embaixo, 14,25avos. Né? 14,25avos. Beleza? Ok? Então ele poderia perguntar isso também. 14 dividido por 25 vai dar... por 25, né? Vai dar um pouquinho mais que 50%, né? 56, né? 0,56, 56%. Né? 14 dividido por 25. Ok? Bom, 56%. Ele poderia perguntar também assim, olha só que ele poderia perguntar. Selecionado um aluno ao acaso, quer dizer, selecionado um aluno dentro desse número total de casos, 500, desse número total de 500, qual a probabilidade do aluno estudar somente matemática, só matemática, cuidado, ou seja, 70 sobre 500avos, ou 7 sobre 50avos. Ou qual a probabilidade de selecionar o aluno na casa ele estudar só economia,
eu tenho 140 casos favoráveis, num total de 500 alunos. Né? Corta esse 14,50 avos. Tá? 14,50 avos. Beleza? Ok? Então, é isso daí que tem que tomar cuidado com, basicamente, essas palavrinhas e ou, pô, as principais. Falou e é uma interseção, falou união, então e ou, meu filho, vai te perseguir na probabilidade associada com o teoria de conjuntos. Tem que tomar cuidado. E interseção ou união. Estou falando aqui, estou sendo sincero aqui, né? E interseção ou união, prestar atenção nisso daqui, beleza? E essa daqui também, só, né? Somente, os sinônimos, às vezes em próprio vem somente, ou só, somente, né? Somente, unicamente, exclusivamente, o que seja, tá bom? Beleza? Ok? Então, matamos a letra A e a letra B. Ok, aí, aqui vai começar a probabilidade condicional. Deixa eu até pegar mais espaço. Vou apagar aqui a letra A e B, que nós já matamos. Nós já matamos a letra A e B. E vamos aqui, por exemplo, ver, aqui começa a nossa teoria de probabilidade condicional, como mostrar a teoria com duas questõezinhas. Probabilidade condicional. Condicional. Tá? Por exemplo, volta aqui a letra C. Se um aluno é escolhido ao acaso, determine a probabilidade dele, letra C de caso, estudar matemática, dado que a sublinha... Você tem que sublinhar no seu material, sublinha o ou, sublinha o ou, sublinha o e, sublinha o dado que em ambos, tá? Sublinha o ou, o dado que, ok? Então vamos lá. Letra C. Qual é a probabilidade? Determina a probabilidade dele estudar matemática, dado que estudou economia. Sublinha esse dado que. Dado que estudou economia. Sabendo que estudou economia. Verificando-se que estudou economia. Vamos lá. Estudar matemática, dado que estudou economia. Quadro branco de novo. Opa, cadê? Aqui, quadro branco de novo. Letra C. Então, qual é a probabilidade de estudar matemática? Dado que estudou economia. O que significa isso? Ó? Probabilidade de estudar matemática, sabendo que estudou economia. Traduz isso. Tradução, legenda. Ele quer dizer o seguinte: do total de alunos que estudaram economia, tá? Então, deixa eu até botar aqui, ó, probabilidade de estudar matemática, estou abreviando aqui, dado que o carinha lá tem estudado economia. Gente, o que vem depois do dado que é o denominador. É um novo denominador, é o total dos que estudaram economia. Então a probabilidade da matemática dentro do total dos alunos que estudaram economia. Então olha só, vai mudar o denominador. Não é mais sobre 500. Não vai ser mais sobre 500. Vai ser o seguinte, dentro do total dos que estudam economia, qual é o total dos alunos que estudam economia? 150 ou 140 mais 10. Então dentro desses 150, dentro do total dos que estudaram economia, qual a probabilidade de eu ter alguém que estude matemática? Então, dentro desses 150, olha os conjuntos aqui, dentro desses 150, 140 mais 10, quantos deles estudam matemática? 10. Desses 150 que estudam economia, 10 deles também estudam matemática. Então, tem 10 casos favoráveis, 10 alunos que estudam matemática, dentro desses 150 que estudam economia. Então, essa é a probabilidade. Corta esse zero com esse zero, 1/15, tá? 1/15. Então o denominador não é mais 500. É um outro denominador. No caso aqui 150. Tá? E 1 dividido por 15 vai dar 0,067, ou seja, vezes 100, dá com a vírgula 2 casinhas para frente, 6,7%, se você quiser em porcentagem. Tá? Então, cuidado, viu a probabilidade? Por que o nome condicional? Esse dado que indica uma condição. Olha só, qual a probabilidade de eu selecionar? Qual a probabilidade de selecionar um aluno que estuda em matemática, dado que estuda economia? Ou seja, sob a condição de estudar economia. Condicional porque é sob uma nova condição, o total é outro.
sob a condição de estudar economia. Com a probabilidade de achar um aluno que estuda matemática, dado que é sob a condição de estudar economia. Traduzindo, dentro do total de alunos que estudam economia 150, eu tenho 10 que estudam matemática. Então 10 sobre 150 é a probabilidade. 10 é o número de casos favoráveis, 150 é o número total de casos. Ora, eu poderia fazer a pergunta contrária, a letra D de dado. Qual a probabilidade de selecionar o aluno no acaso? Ele estudar economia, dado que estudou matemática, sob a condição de ter estudado matemática. Então, como é que seria? Dentro do total de alunos que estudam matemática, que são 80, né, ou 70 mais 10 aqui, 80, dentro desses 80 alunos, né, eu tenho 10 deles que estudam economia, que é a pergunta dele, dado que estudou... Opa, perdão. Qual a probabilidade de estudar economia, dado que estudou matemática, né? Então... Não, desculpa, isso aí mesmo. Probabilidade de estudar economia, dado que estudou matemática. Tá certo. O outro foi dado que estudou matemática, exatamente. Então, dentro dos 80 que estudam matemática, qual a probabilidade de ter estudado economia? Eu tenho 10 que estudaram economia, nesse total de 80 que estudaram matemática. Então, 10 em 80. Falei aqui, pensei outra coisa. Então, olha a diferença da letra C. A letra C, qual a probabilidade da matemática? Dentro do total dos que estudaram economia. Então, nós temos 150 que estudaram economia. Desses 150, 10 estudaram matemática. Letra D de dado. Qual a probabilidade da economia? Dado que estudou matemática. Dentro do total dos que estudaram matemática, que são esses 80, 70 mais 10, 10 deles estudaram economia também. Então, número de casos favoráveis 10, número total de casos 80. Então, não é também sobre 500, tá vendo? Não é sobre o número total de casos geral, o número total mesmo. Tá? É uma nova condição, um novo total. Quer dizer, dado o novo total, dá uma nova condição que é um novo total, né? Dentro de um universo reduzido, você tem um universo total de 500 alunos. Você vai pegar um outro universo, um total diferente, né? Um novo total, e dentro desse novo total, você vai calcular a sua probabilidade. Então, uma condição especial, probabilidade condicional. Tá? Se você cortar os zeros aqui, você vai achar um oitavo. Né? Você vai achar um oitavo. E 1 dividido por 8 é 0,125, né? Que se você multiplicar por 100, anda com a vírgulazinha duas casas para frente, daria como resposta percentual 12,5% no caso aí da letra D de dado. Então essa é a probabilidade condicional, tá bom? Probabilidade condicional. E aí, merece aqui a gente fazer o seguinte, ó. Separa aqui. E vamos colocar a letra C em símbolos. Ó, em símbolo, letra C em símbolos. Letra C, qual é a probabilidade de estudar matemática dado que estudou economia? Então, qual é a probabilidade de estudar matemática, que é a letra M, dado que estudou economia? A barrinha vertical em matemática, em estatística que seja, você lê dado que, tá? A barrinha vertical você lê dado que, sob a condição de. Tá? Então esse é o símbolo matemático da letra C. Então, por a probabilidade de estudar matemática, a nossa letra M, dado que estudou economia, sobre o novo total. Ora, vamos ver aqui uma coisa, ó. Essa probabilidade, né, de estudar matemática, dado que estudou economia, nada mais vai ser do que a probabilidade de estudar matemática interseção com economia dividido pela probabilidade de estudar economia. Será que vai dar 6,7% que nós achamos aqui letra C? Quer ver? Será que vai dar? Vamos ver. Será que vai dar? Então vou fazer a letra C com fórmula, ó. Vou fazer a letra C usando a fórmula. Vamos lá. Probabilidade de estudar matemática dado que estudou economia. Estou dizendo que é a mesma coisa que a probabilidade de estudar matemática e economia dividido pela probabilidade de estudar economia. Quer ver? Vamos lá. Apaga aqui. Vamos ver aqui. 8 deu 12,5. Vamos lá. Quer ver? Qual é a probabilidade de estudar matemática e economia? Nós já calculamos, né? Probabilidade de estudar matemática e economia nós já calculamos. Quanto é que deu? Tinha dado 10 sobre 500, não foi? 10 sobre 500, 1,50, não é? 1,50, lembra?
Qual é a probabilidade da economia? A probabilidade da economia, vamos calcular agora. A probabilidade da economia, nós temos 150 alunos que estudam economia, num total de 500. Né? 150 estudam economia, num total de 500. Então essa probabilidade vai ser, corta esse zero com esse zero, 15/50. Ora, divisão com fração, como é que a gente faz? Conserva o numerador e multiplica pela de baixo invertida. 15/50 dá 50 sobre 15. 50 com 50 pode cortar. Isso aqui é 1/15 que nós já tínhamos achado. Lembra 1/15? Nós tínhamos achado 1/15, aquela mesma fração que nós tínhamos achado. 1/15, né? 1/15, ok? Não é? Nós não tínhamos achado 1/15, bateu certinho. Só lembrando aqui que divisão com fração, quando ambas as frações estiverem no mesmo denominador, um macetezinho. Você já pode cortar direto aqui, ó. Corta esse com esse, acabou, 1/15. Macete, corta esse. Quando divisão com frações, quando ambos estiverem no mesmo denominador, pode cortar os denominadores. A resposta vai ser 1/15. O de cima sobre o de baixo. Tá? Então, tá vendo? Então, essa é a maneira de você calcular. De uma maneira. Eu fiz a letra C de duas maneiras. A primeira, só por conceito, sem usar nenhuma fórmula. Agora a letra C mostrando uma formulinha da probabilidade condicional. Sabe por quê? Pode ser que você precise em algumas questões dessa formulinha aqui. Você vê que bate a mesma coisa. Né? Vai bater a mesma coisa. Né? Então se você quiser fazer pela fórmula, vai bater a mesma coisa. Vai bater a mesma coisa. A letra D. Qual é a probabilidade de estudar economia, dado que estudou matemática? Vai ser a interseção de ambos os conjuntos. Aqui não foi dividido pela probabilidade de economia, que está depois da barrinha. Aqui vai ser dividido pela probabilidade de estudar matemática, que está depois da barrinha. O denominador na formulinha é sempre a probabilidade daquele que está depois da barrinha vertical. Probabilidade de estudar matemática e economia já calculamos, 1/50. E de estudar matemática, a probabilidade de estudar matemática? Ora, nós temos 80 casos favoráveis, né? 80, num total de 500. E se eu cortar os dois zeros, 8/50. Como eu expliquei em macetezinho, pode cortar os 50 aqui e os 50 aqui, sobra um oitavo. Não era um oitavo que nós tínhamos achado na letra D? Era um oitavo, bateu certinho. Bateu certinho. Tá vendo? Bateu certinho. Então eu fiz a letra C e D novamente, com fórmula. Mas, né, a letra C, a letra D, no primeiro momento eu fiz sem fórmula, utilizando só os conceitos. E agora usando fórmula, porque pode ter questões que você precise dessa formulinha aqui, tá? Então, na probabilidade condicional, se eu quiser fazer o seguinte, olha só, botar uma fórmula geral, se eu quiser fazer o seguinte, ó, uma fórmula geral, pegar aqui o conjunto A, em vez de ser matemática e economia, um conjunto A qualquer e um conjunto B qualquer. A probabilidade, né, de ocorrer A, dado que B ocorreu, essa barrinha vertical você lê dado que, probabilidade de ocorrer A, dado que B ocorreu, o numerador é sempre a probabilidade da interseção de ambos, dividido pela probabilidade do que está depois da barrinha vertical. Essa seria a formulinha da chamada probabilidade condicional. Mas dá para fazer sem fórmula? Dá, eu não fiz a letra C e D sem fórmula no início, você nem conhecia essa formulinha. Eu fiz sem fórmula no início, depois é que eu usei usando a fórmula, que eu estou dizendo que tem algumas questões que pode ser que você precise dessa fórmula, tá? Para resolvê-las, ok? Só isso, mais nada, tá? Então estou mostrando elas, por isso que eu resolvi a C e D de duas maneiras, a primeira maneira sem fórmula e a segunda maneira agora com fórmula, tá bom? Essa que foi a ideia, tá? Claro que você poderia perguntar o contrário. Qual a probabilidade de B ocorrer, dado que A ocorreu? O numerador é sempre a interseção de ambos. Probabilidade de A interseção B ou de B interseção A, tanto faz. E o denominador vai ser a probabilidade do carinho que está depois do tracinho. Probabilidade de A. Aqui na letra C, foi a probabilidade da matemática dado que estudou economia, a probabilidade da economia dado que estudou matemática, né? Por isso que eu fiz a C e a D com as duas possibilidades para você enxergar, tá bom? Beleza? Então essa é a nossa probabilidade condicional. Aí, voltando aqui,
Por isso que o tema do item 4 é justamente isso, teoria de conjuntos e probabilidade. Quer dizer, essa questão, seja letra A, B, C ou D, para você resolver, você teria que conhecer a teoria de conjuntos lá da matemática, concorda? Conceito de e, de ou, melhor dizendo, de interseção, união, né? A probabilidade condicional também. O conceito de teoria de conjuntos. Então, no fundo, tem questões de probabilidade que você tem que pedir socorro lá na matemática, a teoria de conjuntos. Que é esse item 4 aqui. Fechou comigo? Beleza quanto ao item 4? Show de bola, maravilha, como sempre.